Os cineastas mais espertos percebem que o que acontece no cinema não é apenas o que se desenrola na tela, mas também o que se desenrola na mente do público. E essa é uma lição que o diretor Gustav Mahler aprendeu cedo e bem. Sua estreia surpreendente, vencedora de vários prêmios, The Guilt, de 2018, é uma aula de tirar o fôlego com apenas alguns ingredientes-chave. O filme se passa em 2 salas e a história se desenrola em uma série de telefonemas. Um policial temporariamente designado para o serviço de despacho de emergência, atende uma ligação de uma mulher desesperada em um sequestro. E os 75 minutos que se seguem a partir daí são tão tensos que a gente quase se esquece de respirar. Olá, excêntricos! Eu sou a Ana e sejam bem-vindos a mais uma sessão do Halloween Excêntrico do Clube. Antes da gente começar, não se esqueça de ajudar a gente engajando esse conteúdo, curtindo, comentando, compartilhando com um amigo e assistindo um vídeo após esse. Vocês sempre perguntam como podem nos ajudar além do seja membro ou do Pix para as pessoas que não podem nos ajudar financeiramente. E eu te digo que esses são os caminhos mais importantes pra gente, que é o engajamento e o carinho de vocês. Mas também, se vocês gostam muito da gente, vocês podem assistir alguns anúncios que também ajudam muita gente, tá bem? Então, bora lá! Há alguns dias atrás aqui no clube, mais especificamente no vídeo sobre a Convenção das Bruxas, eu manifestei a minha falta de interesse por remakes e que eu nunca costumo gostar deles. Mas e quando a gente assiste um filme, gosta muito e só depois descobre que é um remake? Foi exatamente o que aconteceu comigo há uns 15 dias atrás. Tinha um tempo que eu não entrava na Netflix e que o catálogo não estava me interessando muito. E nesse dia eu nem sei exatamente o porquê eu entrei, mas de repente lá na aba de lançamentos recentes eu vi o rosto do Jake Gyllenhaal. E aí a curiosidade bateu na hora, porque afinal é o Jake, sim, meu querido amigo Jake, somos muito íntimos. Este homem é praticamente um selo de qualidade ambulante. E eu pensei comigo, o que eu tenho a perder? Então eu fui lá, dei o play e fui ser feliz. E eu devo confessar que eu não estava pronta para ser tão surpreendida. Eu fui de forma despretensiosa e terminei com o coração tão acelerado que eu quase não conseguia respirar. Mas ao chegar nos créditos finais, eu descobri que o filme dirigido por Antoine Fuqua, produzido e protagonizado pelo Jake Gyllenhaal, era uma adaptação do filme dinamarquês de mesmo nome, dirigido e roteirizado por Gustav Mahler, que teve uma repercussão tão surpreendente no circuito independente que recebeu diversas propostas para adaptação ainda no seu lançamento em Sundance. E foi assim que ainda em 2018 o Jake Gyllenhaal anunciou que havia comprado os direitos da obra. Apesar do roteiro ser praticamente o mesmo, as duas versões de The Guilt conseguem ser bastante distintas. Um é hollywoodiano e o outro é europeu, isso já diz muito. Só que mais especificamente, essa distinção acontece por causa da construção da tensão, que é bastante diferente entre um filme e outro. E também a construção do personagem principal, o Joy Baylor, interpretado pelo Jake Gyllenhaal na versão norte-americana, e o Asger Holm, vivido por Jacob Sellergren, no original dinamarquês. E também não podemos esquecer de um fator muito importante que os diferencia: o orçamento de um filme de Hollywood e o orçamento de um filme independente europeu. The Guilt é um thriller de locação única e se passa na central de emergência telefônica da polícia. E durante o filme nós basicamente acompanhamos o Joy ou o Asger, dependendo da versão que você for assistir. Esse personagem é um policial que está num casamento fracassado e que está sofrendo as consequências por um grave incidente de trabalho. E logo no começo do filme, a gente percebe que uma repórter fica ligando para ele para que ele possa contar a versão dele da história. E enquanto esse incidente no trabalho é investigado, ele é rebaixado de um policial na ativa para um atendente de call center. Função essa que ele acredita ser deprimente, humilhante e estar abaixo dele. Toda a trama de The Guilt se desenrola na última noite do protagonista como atendente, após passar 8 meses aguardando pelo seu julgamento. Mas faltando 15 minutos para o seu turno acabar, ele recebe a ligação de uma mulher desesperada que está sendo sequestrada pelo ex-marido, enquanto seus filhos, um bebê e uma criança de 6 anos e 9 meses, estão
estão sozinhos em casa. O protagonista então logo coloca todo o seu conhecimento policial em ação. Ele rapidamente desvenda qual é a situação e como pode descobrir exatamente o que está acontecendo com apenas algumas pistas. E nós entendemos logo de cara que conseguir solucionar todo esse caso é uma espécie de redenção para o personagem. Porém, nessa tentativa desesperada de controlar tudo pelo telefone, ele começa a se tornar cada vez menos profissional e cada vez mais louco. Como espectadores, nós só ouvimos, assim como o nosso protagonista, tudo que está acontecendo do outro lado. E nós conseguimos sentir na pele toda a impotência que ele está sentindo, mesmo fazendo de tudo para tentar solucionar o caso. É bastante agoniante. E esse choque nervoso que The Guilt oferece graças ao seu roteiro, que é no mínimo bastante inteligente e hábil, uma vez que ele usa dos nossos próprios preconceitos e de problemas muito reais e presentes na nossa sociedade para tirar o foco do real problema. Mas a verdade é que quem preenche essas lacunas somos nós. O roteiro nos dá apenas o suficiente para trabalharmos e tirarmos as nossas próprias conclusões. Já a premissa do atendente, ela não é tão nova assim. Se nós olharmos um pouquinho mais para trás, vamos perceber que outros filmes também usaram desse recurso para justamente despertar essa tensão e a sensação de impotência, como é o caso do longa hollywoodiano de 2013, The Call, e do curta britânico The Operator de 2015, que levou o BAFTA na sua categoria em 2016 e que vale muito a pena assistir, principalmente se você escolher assistir a versão hollywoodiana de The Guild, porque existe um elemento adicional no remake que não existe na versão dinamarquesa, que são os incêndios que ocorreram na Califórnia em 2020 como pano de fundo. E no curta The Operator, a situação central é uma mulher que está presa no incêndio junto com seu filho, e essa operadora que nós acompanhamos está fazendo de tudo para tentar ajudá-la. Então acredito sim que The Operator foi uma inspiração a mais para o remake de The Guild, e que não seja apenas uma coincidência eles colocarem o incêndio como pano de fundo do filme. Outro ponto que chama bastante atenção nas duas versões de The Guild é a atuação estonteante dos nossos protagonistas, porque eles seguram 1h30 de filme com as câmeras praticamente dentro da alma deles. São tipos de atuações completamente diferentes, mas ambas possuem muita potência. E é por esse motivo que eu te digo que qualquer uma das versões que você resolver assistir vai valer a pena. Eu já estou vendo algumas pessoas falando mal do remake por aí, mas vocês sabem que se fosse tão ruim assim, eu seria a primeira a vir descer além, já que vocês gostaram bastante da nossa última sessão de lamentações aqui no clube. Mas gente, eu prometo pra vocês, não é esse o caso. E é óbvio que o motivo para isso ter acontecido se chama Jake Gyllenhaal. E se vocês me perguntarem qual das versões eu gostei mais, eu vou ter que falar que é do remake, porque eu assisti ele antes do original dinamarquês. E quando eu fui assistir o original, eu já sabia a história toda. Então acabou sendo bem menos empolgante. É bastante provável que se eu tivesse feito o oposto, a minha opinião não seria a mesma. Mas infelizmente foi isso que aconteceu. Eu tive uma experiência bem menos rica na versão dinamarquesa. Então a minha dica de ouro para você é: escolha apenas um e vai na fé. O original você encontra na Prime Video e o remake na Netflix. E por último, mas não menos importante, The Guilt também fala sobre violência policial e sobre o acobertamento de crimes dentro da corporação, ainda que de forma muito sutil. O protagonista, quando indagado do porquê matou um garoto de 19 anos, tem como única resposta possível a frase: porque eu podia. É uma frase curta e simples, mas que atinge em cheio os ouvidos atentos. Tchau!